Boa tarde, minha gente. Tava aqui, vai dar 6 horinhas, né? Cacei aqui o relógio, mas não achei. E eu estava aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus, né? Comecei a ler a Bíblia, vou ler aqui devagarzinho, tô nesse propósito. E assim, ler a Bíblia, né, é conversar com Deus. Então, se você quer conversar com Deus e quer que Deus converse com você, leia a Bíblia. Hoje é o segundo dia do ano. E com fé em Deus, esse ano vai ser muito próspero para nós. E nós temos que buscar também essa prosperidade. E toda prosperidade, ela vem de Deus. Porque Deus é próspero, né? Estava lendo aqui Gênesis capítulo 3. Lembrando, gente, que a dica é 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia. Então vamos lá. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, eu estava lendo sobre a queda do homem. E lendo aqui, né, a gente vê que lá no capítulo 6 vai falar sobre a árvore boa. E o capítulo ele inicia falando que a serpente, ela era a mais sagaz dos animais, de todos os animais selváticos. Mas lembrando que ela era também um animal doméstico. E ela chegou para a mulher, né? E ela perguntou para ela justamente aquilo que causava curiosidade. Ela perguntou para ela: Tu já comeu da fruta que está no meio do jardim? E a mulher falou assim: Não, porque Deus ele disse que nós podemos comer tudo, mas essa daí nós não podemos. E aí a gente continua lendo e a gente vai vendo que Eva, né, ali começou a conversar com a serpente. E a serpente começou a intrigar Eva sobre aquela árvore, sobre aquele fruto. E Eva passou a olhar para aquela árvore e para aquele fruto de maneira diferente. Por quê? Porque a serpente disse para ela assim: No dia que tu comer dessa fruta, tu vai saber o que é bom e o que é mal. Tu vai ter entendimento igual a Deus. Então, ela instigou ali a curiosidade de Eva. E aí, no versículo 6, diz assim: E vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ou seja, ela começou a observar aquela árvore e aquele fruto. E aquilo começou a matutar a cabeça dela. E ela pegou e comeu da fruta e deu para o marido dela. E quando o Senhor chegou no jardim, né, que o Senhor visitava eles todo dia, o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias. Então, o Senhor começou a chamar Adão, Eva, cadê vocês? E eles se esconderam. Porque ali, segundo a Bíblia fala, quando eles comeram daquele fruto, eles passaram a entender. Eles tiveram ali a compreensão que eles estavam nus. Lá no versículo 7 diz: E abriram-se então os olhos de ambos. Quando? No momento que eles comeram do fruto. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para eles, para si. Ou seja, a gente fica se perguntando: quem enganou quem? E eu estava me perguntando aqui: quem enganou quem? Quem enganou foi a serpente.
Quem é a serpente? A serpente é o inimigo. A serpente, ela vai instigar você, o seu inimigo, ele vai instigar você lá onde você tem curiosidade. Mas a intenção do inimigo é fazer você cair. Porque se você cair, você está vencido. E se o inimigo te vencer, você não participa do plano de Deus. Você não alcança as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, os projetos de Deus, eles saem da tua vida. Eles são retirados da tua vida no momento que você tem curiosidade de saber daquilo que Deus diz para você, não faça isso. E o que é essa curiosidade? É o pecado. O que é que nos afasta de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus, das bênçãos de Deus? É o pecado. O pecado, segundo a Bíblia, é o que faz separação entre Deus e o homem. Mas Deus, ele ama o pecador. Mas ele não ama o pecado. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Então Eva, ali, a curiosidade venceu Eva. Por quê? Porque ela queria saber aquilo que Deus tinha dito que não era para ela saber. A partir do momento que nós temos conhecimento do que é certo e do que é errado, do que devemos e do que não devemos, a responsabilidade é toda nossa. Aí continua falando, né, que Deus determinou que a serpente, a partir daquele momento ali, ela ia rastejar. Ou seja, ela não rastejava, né? E ela ia comer pó. Quando a gente cai, que a gente é enganado pelo inimigo, é convencido, a gente come pó. Por quê? Porque a gente não anda. A gente não anda. Às vezes você quer fazer as coisas, mas você não consegue, porque às vezes os planos de Deus já foram retirados de você. Então nós temos que clamar ao Senhor. Para aquilo que Deus disse assim, não toque, não pegue, não coma. Resistir o mal e ele fugirá de vós. Nós temos que andar com essa palavra, com a promessa de Deus dentro de nós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Temer a Deus sobre todas as coisas, as demais serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Batei e abri-se-vos-á. A Bíblia diz que as promessas de Deus são para aqueles que são fiéis, para aqueles que guardam, os mandamentos do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Mas quem crê continua esperando. Essa palavra que eu tenho, que eu estava lendo aqui, que nós não venhamos ficar nu na presença do Senhor, para que nós não seja envergonhado. Porque a nudez, ela é o pecado. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós temos vergonha de aparecer na frente do Senhor. Porque para Ele nós somos transparentes. Ele vê de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de dentro para fora, de fora para dentro. O Senhor, Ele penetra o mais fundo, as entranhas
E tem uma parte na Bíblia que fala que vai além das entranhas, mais profunda do corpo e da alma. O Senhor penetra, né? O Senhor vê, o Senhor sonda. Então é isso. No meu segundo dia de leitura, esse capítulo 3 me chamou muita atenção e eu estou aqui gravando esse vídeo para deixar essa meditação guardada até para mim. Sim, para mim. Eva caiu porque foi curiosa. Não seja curiosa como Eva. Não procure as coisas que o Senhor não quer para a tua vida. Deixa elas lá. Porque o Senhor quer o bem para ti. O Senhor, Ele quer bênçãos sem tamanho para ti. Bênçãos recalcadas para ti. Se você gostou, curte, compartilha com 3 pessoas e se inscreve no canal.